Fala galera, boa noite, tudo beleza? De novo, uma live, uma transmissão sobre o Enem. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Mas com todo o rebuliço, com todo o rolo que aconteceu aí devido ao vazamento dessas questões, nós retomamos, estamos de novo aqui falando sobre esse assunto. Então eu quero comentar com vocês aqui algumas notícias que eu vi, alguns vídeos aí que eu assisti. Vamos lá então. Então, primeira coisa, hoje o INEP soltou lá o gabarito oficial dos segundo dias de provas. Vamos ver então quais questões o INEP no caso aqui, anulou da prova do Enem. Vamos pegar a prova, vamos pegar o gabarito. Então aqui a gente tem o gabarito, vamos ver qual que foi anulada. Foi anulada a 123. 123, se eu não me engano, é uma questão de biologia. 123, essa questão aqui que a Ana Rita comentou na live que ela fez aí junto com os estudantes. Vocês podem conferir a explicação biológica para isso. Plantas e algas realizam fotossíntese oxigênica. Eu lembro dela comentar que era estranho ter utilizado esse termo, porque geralmente só fala fotossíntese, né? Não vai falar fotossíntese oxigênica, que eles utilizaram esse termo. Plantas e algas realizam fotossíntese oxigênica para síntese de matéria orgânica e para isso utilizam trifosfato de adenosina, ATP, e nicotinamida, adenina, dinonucleotídeo fosfato reduzido. Meu Deus, eu deveria ganhar por insalubridade para conseguir ler esse palavrão aqui. 2000 anos depois. Na fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha função análoga ao gás sulfídrico, né? Que é o H2S, como está aparecendo aqui. Acho que a resposta seria água. Aí eu queria ver qual que é a questão, da forma como essa questão aparecia lá, que tinha sido divulgada, vazada, vendida pelo senhor Edclay. A questão do senhor Edclay, finalmente chegamos a ela, era o que eu queria mostrar para vocês aqui. A fotossíntese realizada por plantas e algas, conhecida como fotossíntese oxigênica, utiliza a luz solar para converter CO2 em compostos orgânicos. Nesse processo, uma molécula é oxidada para viabilizar a reação, o que resulta na liberação de oxigênio O2 como subproduto. No entanto, certas bactérias que vivem em ambientes sem oxigênio, como fontes termais e sedimentos profundos, realizam a fotossíntese anoxigênica. Nossa, muito parecido, hein, galera? Muito parecido com a questão que foi anulada. Então, que não produz oxigênio. Nessas vias metabólicas, o sulfeto de hidrogênio H2S, né, que está dizendo lá que era outra coisa, né, que era... Não estou doido. Está falando que era o gás sulfídrico, e aqui está dando outro nome. Mas é a mesma fórmula química, né? Sulfeto de hidrogênio funciona como um doador de elétrons, e o subproduto da reação é o enxofre S. Considerando essas duas vias metabólicas, o sulfeto de hidrogênio na fotossíntese oxigênica, não dá para ler aqui, mas lá tem um papel análogo ao da substância na fotossíntese. Acho que a resposta aqui deve ser a mesma, né? A mesma aqui, ó. Uma letra A. Nossa, realmente muito parecido. Claro, não é exatamente a mesma questão, mas nossa, muito parecido. Vamos passar para outra questão aqui, então, que foi anulada também. Foi anulada a 132. Vamos lá para 132, só saber o que é essa 132. A questão 132 é a questão de física, né? Nossa, questão de física. Se biologia eu estava me enrolando até para ler aqui, física eu não vou ter nem ideia, nem como é que se lê esses símbolos deles aqui. Então vamos lá, o nível sonoro em decibel, dB, é calculado pela expressão N igual a 10 log, isso aqui é o que, gente? Não sei, logaritmo 10, né? 2000 anos depois. O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas na posição central desse estádio hipotético foi de... Não tenho uma menor ideia, não vou nem tentar resolver essa aqui.
E pior que ela parece até fácil para quem estudou, para quem lembra aqui desse assunto de física. O que não é o meu caso. Mas então vamos ver qual que foi aí a questão que era semelhante, que o bonde do Ed Clay aqui acabou divulgando com a galera. Olha lá, ela aqui, tá lá, o grito de um torcedor a comemorar no gol é um exemplo prático relacionado à intensidade sonora que representa a energia transportada pela onda sonora. Quanto mais forte o grito, maior a amplitude, blá. Ok, nossa, olha aqui, a fórmula é a mesma, né? A mesma representação aqui da equação, né? Acho que isso aqui é uma equação igualzinha, idêntica, nem tem jeito. E qual que foi a terceira? A terceira, 174 de matemática. Vamos a ela, depois a gente... Vamos lá. Um carro que custa 60 mil reais é comercializado por uma revendedora que oferece duas opções de pagamento, todas sem entradas e sem juros. Opção 1, pagamento em N parcelas iguais. Bom. Opção 2, pagamento em 6 parcelas a mais do que na opção 1. E com isso o valor de cada parcela se torna R$500 menor do que o valor da parcela na opção 1. Deixa eu ver se eu entendi. Acho que eu entendi. Não, mas não vou tentar fazer não. Não, esquece, não vou passar esse vexame aqui. Deixa quieto, deixa para outro. Não sou capaz de opinar. Bater um papo aqui sobre o que está rolando aqui nesses bastidores, né? Então assim, os alunos estão preocupados de acontecer uma anulação completa da prova. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Mas, ao que tudo indica no momento, isso não vai acontecer, galera. O Enem anulou as 3 questões, são as questões que realmente são mais similares, mais parecidas aqui. E aí, nesse sentido, eu acho que eles não vão cancelar essa prova. Como eu falei na live de ontem lá, o governo gasta muita grana. Eu acho que o governo não está a fim de fazer isso. Vai apenas anular essas 3 questões aí, não vai ter outras anulações. O pessoal ficou falando de que soltaram o tema da redação anteriormente, que então tinha que anular também, mas acho que isso não vai acontecer. Vai ficar só com essas 3 questões aí. Então, com relação a isso, é complicado, é chato, né? Porque assim, eu sei que os alunos se preparam, colocam muita expectativa, muita pressão em torno dessa prova e acontece isso, acontece essa pataquada aqui dos caras, me parecem serem muito amadores, né? Porque isso aqui é um amadorismo assim terrível. O fato do INEP fazer um pré-teste, nesse pré-teste terem questões ali que são muito parecidas, idênticas, né? A gente viu aqui similaridade entre elas, não dá nem para falar que não é. Eu acho até ok eles aplicarem questões que possuem ali algumas habilidades e competências, né, conhecimentos, que são mais ou menos parecidos para poder fazer a medida do que seria difícil, fácil ou médio. Mas nesse caso, aí não, né, meu amigo? Aí você já também complica. Tudo bem, né? Os caras foram picaretas lá, o bonde do Ed Clay foi, mas vamos convir que o governo deu brecha para que isso acontecesse, ao aplicar esse pré-teste aí com questões que são muito parecidas. E o que é mais estranho, porque eu vi um documento, um PDF que o senhor Ed Clay compartilhou com outras pessoas aí, e nesse PDF tinha mais de 900 questões. Então não são só questões aí que ele acertou, tinha outras tantas questões. Desde 2023 eu acho que ele vende essas monitorias aí. E nesse PDF com essas 900 questões, que o pessoal agora começou a espalhar na internet, se entrar no Twitter, você vai encontrar essas questões, ele agradece a várias pessoas. E uma das pessoas que ele agradece ali no início do PDF é uma ex-presidente do INEP. Nem vou falar o nome da mulher, mas se vocês pesquisarem, jogarem aí no Google, vocês vão encontrar o nome da mulher. Então, quer dizer, se cavar mais um pouco, se cavucar mais um pouco, pode ser que encontre gente do mais alto escalão, que já participou de governos anteriores e talvez até mesmo deste governo atual, envolvido no esquema. Então, vão encontrar peixes graúdos. O governo quer fazer isso? Eu acho que não. Claro, deixaram na mão da Polícia Federal. Mas a polícia vai conseguir fazer isso a tempo hábil para poder anular a prova e reaplicar? Me parece que não. Estou chutando aqui total, mas eu acho que eles vão tentar abafar esse caso. Por quê? Não foram só 3 questões. Mais ou menos aí
entre 12 a 15 questões são similares ao que o Edclay tinha colocado na monitoria dele lá e vendido para a galera, isso desde março, né? Ele fez uma live recentemente, há 5 dias antes da prova, mas é desde março que vem acontecendo essas monitorias. Então vai acontecer alguma coisa em relação a uma punição, uma criminalização de peixes mais graúdos que podem estar envolvidos supostamente nesse esquema. Particularmente eu não acredito que isso vá acontecer. Talvez aconteça para o próprio Edclay, né? Porque assim, ele está mostrando a cara, quer dizer, ele não só está mostrando a cara dele, né? Os jornais estão falando dele, todo mundo está comentando o nome dele, e ele até apareceu nas redes sociais já se defendendo. E aí galera, um videozinho para vocês do WhatsApp. Meus amigos estão aqui, minha família, tá todo mundo aqui. A gente fez um batalhão para responder meu WhatsApp. Tem umas 6 mil pessoas falando comigo. Então tá tudo muito bem. Eu nunca me senti tão bem, porque eu vou dormir o sono dos justos. Tá tudo muito certo, eu não fiz nada de errado. Então ninguém precisa se preocupar comigo, tá? Não fiz nada de errado. Essas notícias, vocês veem até que as próprias notícias não é um tom pejorativo. Então não precisa se preocupar, tá tudo muito bem. A galera tá aqui prestando apoio e me ajudando aqui no WhatsApp, tá? Obrigado. É isso, né? Então o senhor Edclay aqui vem a público aqui se manifestar, o Diário do Nordeste publicou esse vídeo aqui, na verdade, aí pra galera aí que acho que tava no Instagram dele, ou aliás no WhatsApp, sei lá, mas ele tá tranquilo, né? Tá aqui de buenas o senhor Edclay, mais de 6 mil pessoas conversando com ele no WhatsApp, e é sobre isso, né? E o Brasil também virou um pouco isso, né, gente? Quer dizer, aquela coisa do falem mal, mas falem de mim. Então esse cara, às vezes, ele vai virar um vereador aí, um deputado, um parlamentar, ou um influencer mesmo, que ele já é. Desde que estourou essa polêmica, as redes sociais dele aumentaram o número de seguidores, né? A galera zoando, falando, se não tiver nada agora, se o INEP não fizer nada, se não mandar prender esse Edclay, eu vou comprar a monitoria do senhor Edclay no ano que vem, para eu passar em medicina, né? Na Universidade Federal, olha só que beleza, como vários que compraram a monitoria dele passaram. Então ele está dizendo aqui no vídeo que não fez nada de errado, que ele está tranquilo, que ele está suave. Mas, quer dizer, não é bem isso, né? Não é bem isso, senhor Edclay, não é bem isso que o senhor está dizendo, não. A coisa é mais complexa. Porque aqui, se a gente pega aí o nosso Código Penal, né, o Código Penal brasileiro, ele tem aqui uma lei, um artigo 311-A, que diz o seguinte: são fraudes e certames de interesse público, né? Está aqui incluído pela lei 12.550 de 2011. Então esse artigo ele vai especificar esse crime, que é utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou ao trem, e aqui no caso ele vai ter benefício com essa utilização, essa divulgação, vai ganhar uma grana vendendo esse material. Para beneficiar assim, então ele beneficiou a si ou outras pessoas, que não era só ele, tinha outros que trabalhavam com ele também. Assim, tinha uma equipe, galera, ele pagava, inclusive, para o pessoal ir fazer prova em Fortaleza. Então ele entrava em contato, pagava as pessoas para ir lá em Fortaleza. Quer dizer, supostamente, né? Não me processe, Edclay, não estou falando aqui de maneira categórica, mas é o que está sendo aí colocado como supostamente, né, os indícios do que o pessoal está colocando nas redes e apresentando algumas evidências sobre isso. Então, eu utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou o trem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso. De o quê? Né? Aí está incluído pela essa lei 12.550 de 2011. Então, aqui realmente comprometeu a credibilidade do certame, porque, de fato, agora todo mundo fica assim, bom, vai levar o Enem a sério? Porque, bom, se eles não conseguem organizar direito essa pré-testagem, então ficam reafirmando lisura, idoneidade, blá, 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 mas são palavras vazias, porque, obviamente, que isso afeta a credibilidade da prova.
Então aí a gente vem com crime que seria concurso público. Então conteúdo sigiloso de concurso público, conteúdo sigiloso de avaliação ou exames públicos, conteúdo sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior. E é isso, né? O Enem é um processo seletivo que depois vai determinar o ingresso, a entrada ou não no ensino superior pelo SISU. E o quarto exame é o processo seletivo previstos em lei. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Essa pena aqui realmente, assim, ninguém fica preso pegando uma pena aqui de 1 ano. Né? Você tem lá a progressão de regime, né? Progressão de pena, então o cara vai pagar lá 1/6, assim, ele não vai ficar, não. Isso aqui vai ser no máximo uma multa, indenização e alguma, alguma medida socioeducativa aí que ele vai ter que cumprir, né? Mas não vai ser, esse cara não vai ser preso. Então a questão é de criar mecanismos para bloquear que isso continue acontecendo, porque se o governo preza tanto pelo Enem, faz tanta propaganda, então ele precisa cuidar dessa honestidade do regime, para as pessoas acreditarem, para os estudantes realmente confiarem que é uma coisa séria. Então é isso. O cara está dizendo aqui que não fez nada de errado, mas se a gente for usar aqui esse artigo, bom, no mínimo ele cometeu aqui um crime. E se tem outras pessoas participando de um crime, a gente poderia enquadrá-lo também como formação de quadrilha, né? Então poderia ter outro crime aqui envolvido com isso, né? A gente que é professor, imagina, a gente está aí labutando, lutando com os estudantes, tentando prepará-los para essa prova, e não só para essa prova, mas também pensando na formação crítica, né? Que eu acho que o Enem é uma prova que realmente traz uma abordagem de pensar, trazer reflexões críticas, aguçar isso no aluno, compreensão de texto, traz problematização de questões sociais, políticas, ambientais, enfim. Eu acho uma prova bastante interessante, com todas as suas limitações, depois a gente pode falar sobre essas limitações também. E aí, como professor, a gente está dentro da sala de aula lutando, né, com os estudantes, enfim, tentando proporcionar algum tipo de conteúdo, de construir junto com eles um conhecimento que seja úteis para eles também para responder essa prova. E aí vem um cara desse, né, pelo menos descobriu mas pode ter vários aí no Brasil fazendo isso. E vem um cara desse simplesmente que, né, nunca fez licenciatura, não está na sala de aula, e simplesmente o cara vai vender fórmulas mágicas de passar na prova. Mas essa fórmula mágica funciona, por quê? Porque o cara simplesmente teve acesso ao banco de dados, né, de questões que o INEP vai utilizar na prova. Bom, aí fica fácil. E aí é um pouco de desmerecimento do trabalho do professor. Então, assim, eu acho que o INEP, agir desta forma, esse amadorismo extremo, afeta não só aos estudantes, afeta também a nós professores, ao nosso trabalho. É descredibilizar, de certa maneira, o trabalho do professor, é desmerecer o trabalho do professor. Então, por isso que eu acho que esse caso é muito grave, muito sério, e que precisa realmente ser investigado e ter punições e construções de mecanismos que evitem que isso continue acontecendo, ou aconteça no futuro. Então é um pouco frustrante, né, ver que tudo isso aconteceu e ver como que os alunos estão se sentindo agora, né? Também assim, eles estão ali meio que, estudei o ano inteiro e tal, e aí tem uma galera que tem acesso à prova anteriormente. Simples assim. E eu errei aquela questão lá por alguma desatenção, por qualquer motivo. E o cara, ele nem precisou ter atenção. Ele acertou a prova. Por quê? Porque ele já possuía, já sabia quais eram as questões que iam aparecer. Enfim, a nossa influencer aí do Enem, que ela sempre aparece quando termina o Enem para falar mal do Enem, mas ela fica o ano inteiro vendendo curso sobre o Enem. Então, esse vídeo aqui eu tô muito hater, né? Tô fazendo um disclaimer aqui, tô soltando os cachorros pra cima de todo mundo. A nossa influencer, a Débora Aladim, o pessoal reclamou da presença dela, né? Falou assim, ué, cadê? Cadê você então? Você que é a boa zona de sempre terminar a prova, falar assim, cadê? Não caiu uma questão sobre Era Vargas, né? Porque ela dá os cursos dela lá, os resumos de história, e ela fica vendendo mentiras para os estudantes, falando que vai cair X ou Y no Enem. Porque
são questões que têm costume de aparecer. Mas o INEP ele não tem compromisso nenhum que vai dizer que vai cair uma questão ou outra, né? Trabalha com competências e habilidades. Mas ela faz todo esse showzinho no final do ano para a galera achar que ela também foi enganada de certa forma. Ou seja, não, apareceu, cadê as questões de história? Apareceram poucas questões de história. Mas não existe, né? Nem história no Enem, se for pensar. É ciências humanas, então é tudo maluco lá, integrado, interdisciplinar, transdisciplinar, que seja. Mas a Débora Aladim, ela gosta de fazer esse showzinho e isso, claro, dá engajamento nas redes sociais, quando você faz esses disclaimers aí, né? Principalmente no Instagram. Bom, ela apareceu e a gente vai assistir o vídeo dela. Eu juro pra vocês que eu não assisti esse vídeo, não faço ideia do que a Débora Aladim vai falar, se eu vou concordar ou vou discordar dela. Nós vamos assistir juntos esse vídeo aqui da Débora Aladim. É exatamente esse aqui, porque eu tinha clicado e eu vi que ela começou a falar sobre, e aí eu já tirei para não assistir, para fazer esse react aqui com vocês. Vamos lá. Vocês não me conhecem, né, gente? Vamos começar acabando com esse fatalismo. O Enem não vai ser cancelado. O Enem não vai ser completamente anulado. Você não vai ter que voltar e refazer o Enem. Bom, se a Débora Aladim tá falando isso, galera, é porque ela tem informações privilegiadas também. Ela foi recebida no Ministério da Educação, se não me engano, semana passada, e até por isso que o pessoal tá falando, para ser recebida lá no Ministério da Educação, você vai e tal, mas para falar alguma coisa você não tá falando. Então, possivelmente, ela é uma pessoa influente, é uma pessoa que já está no ramo da educação privada, da educação digital, de plataformas, já tem uma cara. Então ela conhece pessoas. Se ela está dizendo que não vai ser anulada, isso eu nem tinha assistido o vídeo dela, hein? Então é possível que realmente não haja anulação. A não ser que alguém lá em cima mexa os pauzinhos, que queira que essa prova seja anulada, que faça uma pressão muito grande. Caso contrário, não será anulada. Isso quem está falando é a Débora Aladim, mas eu concordo com ela. Vamos ver o que mais que ela fala. Ok? Ok. Agora, vamos trabalhar com os fatos de que a gente tem até agora. Caso você tenha caído de paraquedas, coisa de mais de 10 questões do Enem que aconteceu esse último domingo, vazaram. Tinham sido divulgadas por uma pessoa dias antes da prova acontecer, ok? Idênticas, coisa de, literalmente, as alternativas iguais, a ordem das alternativas, as perguntas. E essa pessoa, que eu não vou nem dar palco, muita gente sabe o nome, até porque ele tem um nome feio pra cacete, que todo mundo memoriza fácil. Coitado do Edclay, Débora Aladim. Por quê? Só porque seu nome é Débora aí, você vai ficar zoando o cara por causa do nome dele? Não, eu achei preconceito. Como assim? Edclay, um nome tão popular, né? Edclay, 2 nomes em um, né? E o seu é só um, né, Débora? Então, tome cuidado para falar do nosso querido aqui, Edclay, tá? Fácil, né? Muita gente sabe quem é, mas eu não quero dar palco, sabe por quê? Esse homem, ele só quer o seu dinheiro, tá, gente? É uma pessoa que quer o seu dinheiro e nada mais. Fica falando... Mentira, Débora Aladim, mentira. O Edclay se pronunciou falando que ele tá lutando pela democratização do conhecimento. Ele disse isso. Ele falou, não, gente, o que eu estou querendo fazer é democratizar o conhecimento. Eu estou espalhando a palavra. Então você vem falar que tá atrás de dinheiro? Nossa, mas peraí, a senhora tá atrás do quê, então, né? Falando que quer democratizar, nossa, mas que democracia é essa, né? Que você tem que pagar caríssimo numa mentoria e tudo mais. Ai, Débora, mas a live que ele divulgou as questões era gratuita. Ô, gente, é a vitrine dele. Vocês acham que esse homem não tá fazendo centenas de milhares de reais enquanto a gente conversa? Mas vamos lá, vamos trabalhar com os fatos que a gente... Bom, disso aqui ela entende, né? De influenciar, de causar, de afetar as pessoas pelo patos, né? Pelos afetos. Disso aqui eu acho que ela entende muito bem do que ela está falando. Então, se ela está dizendo isso, vamos confiar no que ela está dizendo. Já tem, porque investigações estão sendo feitas, né? Então a gente não tem certeza ainda de nada. Mas o que aconteceu foi, existe esse cara que ele vende mentorias caras para o Enem. Ele é professor? Não. Ele tem alguma graduação? Nenhuma. Ele disse que passou em medicina.
Essa pegou para você, hein, Débora? Eu sei que quando você começou, você também não era professora e você também não tinha graduação. Interessante, né, como as coisas são. Eu lembro muito bem. Você estava no ensino médio ainda, era um estudante e começou a compartilhar resumos no YouTube. E eu acho que seus resumos são eficientes. Realmente aqui para quem não sabe nada na matéria, para poder se inteirar ali no conteúdo, saber alguma coisa, eu acho que eles têm qualidade, são eficientes. Mas aí eu lembro que depois você começou a ser acusada pelos professores, por exemplo, de língua portuguesa, de estar vendendo cursos de redação, mesmo sem ter formação técnica na área de letras, né? Então veja só como o jogo virou, né? Tudo bem, você fez a graduação em História, virou professora, formada na área, beleza, mas você já passou por um momento, por um período que não era isso, você era só uma digital influencer mesmo. E que vem de mentoria para que outras pessoas tirem boa nota no Enem. E Débora, como que ele conseguiu acertar tantas questões que caíram na prova? Pois bem, pessoal, o Enem, ele foi fundado em 1998, tá? Sempre foi assim. O Enem, as questões que aparecem no Enem, elas são questões que já foram testadas antes por alunos, justamente para saber o nível da dificuldade da questão, né? Esse aqui é um ponto que ela traz que eu acho interessante de ser discutido. Até ia falar depois, mas eu acho que é interessante aqui aproveitar o que a Débora Ladin está falando para a gente conversar sobre. Galera, assim, o Enem, eu acho que ele possui uma metodologia, uma forma de estruturação da prova que, tudo bem, é polêmica, é complexa e tal, mas esse não é o ponto. O que eu acho é que isso deveria ser melhor explicado, melhor divulgado, os estudantes deveriam conhecer mais sobre como funciona a tal da TRI. E, gente, é pouquíssimos anos, sei lá, 2, 3 anos, que isso tem sido mais democratizado, esse acesso a como a prova funciona. Tem lá uma cartilha apenas, mas a maioria dos professores não tem informação para poder falar sobre TRI. Desde o ano passado, eu acho, desde o ano passado ou retrasado, eu venho falando sobre TRI com os estudantes, eu preparo uma aula sobre TRI na semana do Enem, mas eu acho que como é uma prova muito importante, decisiva, acho que isso tinha que vir desde o primeiro ano. E aí os professores têm que passar por uma capacitação para poder entender como é que funciona também esse método de avaliação do Enem. Não é simplesmente jogar os estudantes lá e falar, vai ter uma forma de avaliação aí para vocês, de pontuação, que é diferente das provas convencionais. Só isso não basta. Pergunte, converse, né, com o seu professor se ele sabe como é que funciona o TRI. A maioria vai falar que não. E não é responsabilidade deles não, porque de fato não há isso da parte do governo. Nem dessa capacitação, nem dessa formação dos professores e nem de explicar com clareza, de forma transparente, sobre como funciona. Então, eu tinha lido na cartilha que havia uma pré-testagem, mas a gente não sabe para quem é aplicado esses pré-testes, qual o nível dos estudantes. Agora, né, com esse rebuliço, veio à tona que a gente entendeu agora que eles estão aplicando o pré-teste para estudantes do primeiro ano de graduação, em medicina, por exemplo. Então, é só para esses que estão sendo aplicados, está sendo aplicado em outros cursos. Então, isso são questões a ser debatidas. Mas o fato é que essa prova, ela precisa ser melhor explicitada, melhor explicada, ou seja, ter mais transparência. Eu acho que isso é uma falha muito grave, porque como que você aplica uma prova com uma metodologia que é estranha, que é diversa das que a gente trabalha na escola, e você não ensina, você não forma, não prepara professores e não informa aos estudantes, de fato, como é que funciona. Há pouquíssimos anos é que isso vem falado, né? Esse ano, se eu não me engano, o INEP lá no perfil do Instagram deu mais explicações sobre como que funciona a TRI. Mas nos anos anteriores, pode procurar, não vai ter nada. Então a galera fica assim, como assim? Eu acertei 40 de 45 questões em ciências humanas, minha nota foi 650 só. E aí eu tirei, acertei 15 de 45 questões em matemática e minha nota foi 820. Como que isso é possível? TRI explica, mas quem explica a TRI? Eu sou obrigado a falar. Eu procurei os professores de matemática para me ajudarem a falar um pouco sobre as fórmulas que é utilizadas na TRI,
e todos eles falaram, olha, não mexe com essas drogas pesadas não, cara. Isso aqui é um negócio assim, difícil, que não é um ser humano que vai conseguir resolver essas formas. Isso aqui é coisa para algoritmo, para computadores que vão fazer isso. Então, pelo menos essas informações deveriam ser repassadas para os estudantes. Como que é medido o nível de dificuldade da questão? Como que eles posicionam essa questão? Se ela é difícil, fácil ou média? Como que eles determinam isso? Isso não é explicado. Então eu acho que isso é algo que precisa ser melhor informado para os estudantes, para os professores, e é um problema, né, que acontece. A Débora Ladin está falando aqui no vídeo dela, eu acho que é um ponto importante aqui que ela acaba levantando. Então, o Enem, ele tem um banco de questões. Existem vários professores que trabalham para formular questões que podem ou não cair no Enem. E eu tô falando de um banco de questões com milhares de questões. Todo ano o Enem tem 180 questões de várias matérias. Só que existem milhares de questões de cada matéria que ficam lá guardadas caso algum dia precisa. E constantemente, professores estão fazendo novas e novas questões para o banco de questões do Enem. E essas pessoas que trabalham fazendo as questões para o Enem, eles assinam inúmeros contratos de sigilo, eles têm, assim, cláusulas e tudo mais. Para entrar no local de trabalho deles, eles passam por verificação de policial, eles passam por raio-x, eles não podem nem levar uma caneta da casa deles, de verdade mesmo. É um negócio, assim, que eles se preocupam. A gente percebe que o discurso dela é muito de passar pano para o governo, né? Eu sei lá se também ela, de fato, aqui não tem alguma influência aqui do governo para ela estar explicando aqui com maiores detalhes, porque a gente já viu outros vídeos da Débora Ladin, geralmente ela senta a lenha, né? E nesse aqui não, nesse aqui ela tá bem cautelosa, tá explicando, né, como é que funciona, né, dizendo então para os estudantes terem confiança no Enem, ou seja, que são professores lá, que eles não podem ter acesso a determinados lugares ou não podem falar sobre determinadas coisas, enfim. Mas é aquela coisa, né? Como se proibir o crime fosse acabar com o crime. É isso que acontece no mundo real. Preocupam muito. Tô falando que o sistema é perfeito? Longe disso, porque estamos vendo isso agora. Mas eu estou falando que tem essa preocupação. Enfim, existe um banco de questões com as questões que podem cair no Enem todos os anos e o banco tá lá, guardadinho, um acervo de questões tá lá. E as questões do banco, principalmente as questões que têm chance de cair no Enem, elas são feitas por alunos como uma forma de teste. Esses alunos são principalmente alunos universitários nos primeiros períodos da faculdade que fazem uma prova que é tipo, uma prova para ver a qualidade do seu ensino médio. O aluno não sabe, mas ali estão questões do banco de questão. Essa informação dela é privilegiada, e eu não sabia disso. Não tem lá na cartilha que explica a TRI, que fala do Enem, essas informações que ela está falando aqui não. Que é aplicado para estudantes de graduação, que vai falar que está avaliando o nível de ensino. Não sabemos nada disso. Então isso aqui, para mim, é uma novidade. Pode ser ignorância minha, mas achei novidade. Significa que pessoas fazem o Enem antes da prova? Não. Das 80 questões que esses alunos fazem, 2, 3 podem aparecer no Enem. Só que esses alunos que fazem a prova, eles assinam um termo de confidencialidade. Eles não podem levar a prova para casa, eles não podem tirar foto da prova e eles assinam um termo de que eles não podem, né? Enfim, que aquilo ali é um momento sigiloso. E essas provas acontecem justamente pro governo saber qual que é o nível da questão, se ela é fácil, se ela é difícil, para calcular o valor dela. Tô dando um contexto aqui pra vocês, pessoal. Tô dando um contexto. Esse homem, suposto fraudador, ele fala que ele colocava pessoas da equipe dele pra ir fazer essas provas, memorizar. Não sei se às vezes tinha uma câmera escondida, porque memorizar palavra por palavra de 80 questões é... Agora sim, né, Débora Ladin? Agora você ligou as suas antenas, né? Porque, assim, realmente, é muita questão... 900 questões era o banco de questão do cara. Tudo memorizadinho, os valores, tudo. Ô louco, né? Esses caras então são os monges copistas ali da Idade Média, de conseguir memorizar isso tudo. Acredito muito mais numa questão de formações ali privilegiadas mesmo, que alguém está repassando e às vezes até ganhando dinheiro com isso. É um pouco complicado, né? Mas diz ele que ele colocava dezenas de pessoas pra ir lá memorizar essas provas, voltar, contar a prova pra ele e que, portanto, ele não está cometendo um crime. Então, pessoal, esse homem que se vende como um grande mestre do Enem, como um grande sábio do Enem, ele literalmente, ele colocava pessoas pra fazer coisas... Não vou dizer que são ilegais,
ilegais, mas coisas muito suspeitas. Não são ilegais, são o que então, né? Tá, mas é claro, né? Por ela ser uma influenciadora aí grande, ela pode tomar um processo e perder uma grana, né? Como a gente aqui não é assistido por ninguém, não tem esse poder de influência, a gente pode falar, gente, é óbvio que era ilegal, né? Óbvio, Lulante, estão cometendo crime. Se foram eles que fizeram mesmo, eu já não sei. Mas tem outras pessoas envolvidas, aí eu já não sei. Mas as evidências, os indícios são fortes, estão aí. Pra ele, a troco de literalmente 10, 15 reais, pra ele que não tinha assinado confidencialidade, divulgar isso, ganhar milhões de reais em cima de vocês, em cima dessa... Olha o cachorrinho da Débora Ladim passando lá em cima, olha só, que beleza, a casa dela é bonita, né? Essas pessoas que ficavam lá memorizando palavra por palavra de prova e divulgava. E aí, quando ele posta, não acertei tantas e tantas questões, fica parecendo que ele só chegou e contou a resposta pra todos. Ô, gente, ele divulgou para os alunos dele coisa de PDF com mais de 900 questões. E dessas 900, 10, 11 apareceram na prova. Não tô tirando o mérito dele de ser um bom golpista, mas vocês estão entendendo o que eu tô... Agora ela já... esqueceu, né, que era supostamente, já tá chamando o cara de bom golpista. Querendo dizer? Então, pessoal, o que aconteceu foi que essa pessoa, aparentemente, infiltrou pessoas numa prova sigilosa, que é uma prova importante, que é uma prova que tem que acontecer justamente para que as notas do Enem sejam um pouquinho mais justas para os outros, né? Para eles saberem o que é uma questão fácil, o que é uma questão difícil e tudo mais. Então, aparentemente, ele infiltrou pessoas, pagou pouquíssimo para essas pessoas, ganhou muito dinheiro em cima disso e agora tá batendo no peito e falando, nossa, o Enem me copiou. Autoestima, né, gente? Homem tem muita autoestima. E aí isso tá acontecendo. Sabe qual que é o pior? A única pessoa que tá lucrando com isso é ele, porque ele Olha o cachorrinho dela voltou lá, ó, cansou de ficar lá em cima. Ganhou muito dinheiro à custa dos outros. Os alunos, mesmo os alunos que ele ajudou, as questões estão sendo anuladas. Essa galera que ele aparentemente infiltra agora deve estar com o cu travadinho de medo de dar ruim pra eles. E ele, eu não sei como que vai ser, né, gente? Agora a gente tem que ver a justiça, como que isso vai agir. Porque simplesmente diz ele, né, que ele tá blindado, porque ele não assinou nenhum termo de confidencialidade. Ele disse que Blindado, ele tá blindado por Deus, só se for. Memorizou, gente, é uma memória assim que tem que ser estudada, realmente assim, tem que fazer exames com esse cara, porque memorizar literalmente a ordem das alternativas, enfim, esquisito, né? Não vou afirmar nada, porque eu não sei. Ah, gente, olha, a casa caiu pro senhor Edclay, simples assim. Pode ser que não dê ruim, né, para outras pessoas, pode ser que ele pegue uma pena leve e tal, um processinho ali de boa e tal, mas de fato a casa caiu e para ele, não sei, né, pode ser que ele entre na política, ele entre, eu faça outra coisa, ele ganhe algum dinheiro vendendo outros tipos de curso, outras estratégias aí, né, por ter informações privilegiadas, pode ser, mas podemos dizer que para ele, né, foi descoberto. Mas que é esquisito, é. Então ele está ganhando dinheiro com isso, diz ele que está blindadíssimo pela lei, né? E com o dinheiro que a galera que tá assinando ele agora tá dando, ele com certeza vai conseguir contratar advogados e prejudicou quem? Todo mundo, todo o resto. Porque os alunos dele podem ter acertado várias questões, mas literalmente elas vão ser anuladas, né? Não sei se todas, mas até agora algumas já foram anuladas. A galera que estuda não serão anuladas, né? Não vai ser, as 15 questões não serão anuladas, vai ser só aquelas 3 lá, muito possivelmente, não vai ter alteração. E os outros alunos do Edclay, lá, os caras que compraram a monitoria do Edclay lá em 2023 e 2024, aí eles estão cursando medicina na Universidade Federal. E você estudando que nem um cachorro, um condenado. É sobre isso. E não tá nada bem. Estudou, que se esforçou e acertou as questões por mérito próprio, vai perder as questões também. Todo mundo passa por essa insegurança, essa incerteza e principalmente o Enem vai perdendo a credibilidade. Aí fode. Aí eu concordo com ela, total. Vai perdendo a credibilidade. Esse é um grande problema. Todo
todo mundo que faz Enem, para uma pessoa ganhar dinheiro. E nem os comparsas dele, né, essa galera que diz ele, que ele infiltra lá pra ficar memorizando questão. Gente, o boato, isso tudo boatos, tá, gente? Tudo boatos, nada confirmado. Cabe à justiça confirmar. Os boatos são que ele pagava R$10 por questão. Aqui, eu vou colocar isso aqui na sua frente. Você consegue memorizar isso por causa de R$10? A R$10, gente, não dá nem uma coxinha aqui, né? Dá o quê? Não dá nem um salgado mais, né? 10 conto. Um salgado, assim, muito barato. Não dá, não. Então, assim, também não dá pra acreditar nisso, né? Ah, o cara vai pagar R$10 pra alguém ir lá memorizar uma questão. O cara não vai, simplesmente. Ainda mais o estudante de medicina. A maioria, tudo tem dinheiro. Pra que eles vão querer? 10 conto. Ah, para. E aí depois ele vende por milhares de reais a mentoria dele. E aí, e o pior, pra mim o pior, se vende como um democratizador da educação. Está democratizando para quem? Que democracia que é essa? Que só quem paga caro na sua monitoria vai receber acesso, que o negócio está vazado, que você precisa colocar gente pra fazer prova, pra você não precisar assinar nenhum termo de consentimento, sei lá o que. Que democracia que é essa? Gente, Deus tenha misericórdia, né? Enfim. Isso é o que se sabe até agora. Isso é uma situação terrível, talvez um dos maiores escândalos, né? Pro próprio INEP assumir, né, que as questões foram vazadas e anular a questão. Só que aí o problema é esse, né? Aparentemente foram vazadas, tipo, 10 questões, eles anularam até agora 3. E a Tri, como que vai ficar agora, né, com essas questões perdidas? Só Deus sabe. Não vai cancelar o Enem, gente, não vai cancelar o Enem, porque, vocês têm uma noção, né? Foram 4 milhões de pessoas que fizeram a prova, não tem como organizar, porque Não, tem como, sim. Tem como. O Enem já foi anulado, já foi reaplicado em 2009. Tem como tem. Né? A questão é vontade política de fazer isso e também contenção de danos, porque, bom, se o cara vazou 15 questões e ele tinha 900, possivelmente as outras questões que apareceram lá na live estão no banco, pode aparecer de novo na prova, pode aparecer, de novo não, mas pode aparecer na prova. Então, como reformular, como saber quais ele teve acesso, quais eles não têm acesso. É um problema aí, grande aí para o INEP resolver. A única vez que o Enem foi cancelado em 2009, há mais de 15 anos atrás, o Enem foi cancelado antes da prova ocorrer. Em 2009, quando aconteceu esse grande escândalo, foi tão grande... Não lembrava, achei que tinha sido aplicado. Porque a gráfica que imprimia o Enem vazou a prova, eles perceberam isso antes, receberam a denúncia antes, então eles cancelaram a aplicação, fizeram uma nova prova um tempo depois. Então os alunos não tinham chegado, não tinham feito a prova, não tinham saído não tinha feito nada, vocês estão entendendo? Então foi por isso. É um ponto importante da senhora. A informação que a senhora Débora Ladinha agora trouxe é importante. Isso que em 2009 foi viável de cancelar todo o Enem e refazer. E mesmo assim, a partir de 2010, o Enem teve uma reformulação total a partir dessa situação. Então, se o Enem vai mudar a partir de agora, é o que a gente torce, é o que a gente espera. Mas, pessoal, isso de banco de questão, a prova ser testada, as questões serem testadas, isso existe para a segurança da prova. Só que aí o pessoal tá tentando burlar e isso é terrível, né, gente? Então, agora que nós sabemos disso, agora é cobrar, né? É cobrar pra ser feito algo. Mas, infelizmente, todo mundo se ferrou nessa brincadeira, exceto uma pessoa. Isso é o que a gente sabe até agora. Vou atualizar. O Ed Clay, será que é o Ed Clay que ela tá falando? Fala o Ed Clay, Débora. Ed Clay. Fala o nome do cara, Ed Clay. Se você não falar ou deixar de falar, vai fazer diferença nenhuma. O cara tá parecendo Jornal Nacional. Tá aparecendo tudo quanto é lugar. Então é a hora dele brilhar. Avisando vocês, né? Porque investigações estão acontecendo. A gente espera que essa pessoa se ferre de alguma forma. Mas, se ele não se ferrar, se ele não for preso, se não fizerem alguma coisa, a real, esse cara vai ficar milionário. De verdade mesmo. Porque, gostando ou não dele, o aluno que tá com medo de não passar no Enem, mesmo se ele não gostar dele, ele vai pagar pra ver. Se ele tiver condição, né? Porque é uma democracia, né? Ele está democratizando a custo, né? É uma democracia monetária, eu nunca vi isso. Enfim, então é isso, pessoal. Vou atualizando vocês à medida que soubermos novas informações. Deixe a opinião de vocês nos comentários e um beijo. Valeu, Débora Ladinha, era isso, né? O pessoal tava cobrando de você, que você viesse a público falar. Eu achei que deu uma passada de pano ali, de leve e tal, né? Pra galera continuar confiando, acreditando no Enem, até porque ela também depende disso para poder vender os cursos dela, né? As aulas aí que ela faz, as monitorias, enfim, tudo que tá ligado aí à vida de influencer dela.
Porém, eu acho que sim, ela apontou, colocou argumentos e pontos relevantes, importantes de se pensar, de se discutir, alguns até que eu tinha falado anteriormente também. Mas aí tem outro tópico aí também que ela não falou muito, que ela tinha falado num outro vídeo, no vídeo que ela deu show, né? Todo ano ela tem que dar o show de alguma coisa, mas não só ela, mas também eu vi essa crítica sendo feita em outros lugares, né? Uma crítica que normalmente fazem ao Enem por ser uma prova que hierarquiza, uma prova excludente, uma prova que privilegia os estudantes, por exemplo, de uma educação que teria mais qualidade, porque assim, nas escolas particulares, privadas no país, com exceção de algumas escolas públicas, elas vão preparar melhor os estudantes, não só para o Enem, mas para outros processos seletivos. Só que aí a galera veio falar, o Enem, ele também está fazendo isso, porque e tal. Gente, o mundo que vocês vivem, né? Na boa, na moral, né? Débora Ladinha, ela lançou essa. Mas o Enem, muito conteudista, o Enem, olha só que nível de complexidade nas questões. Eles estão pedindo coisas ali, por exemplo, para saber o pensamento de Jacques Derrida. Todo ano aparece um filósofo estranho. Estranho, falo assim, estranho é o ensino médio. Normalmente o professor não vai trabalhar. Já apareceu Derrida, Merleau-Ponty, Paul Ricoeur. Teve um ano que apareceu Peter Singer, direitos animais, que não, obviamente não são temas que são trabalhados no ensino médio. Isso é nível de graduação para diante. E aparecem no Enem. Então é a prova conteudista, se o aluno não souber, algumas delas, não adianta só compreender o texto, porque o pessoal fica nessa. O Enem é só compreensão de texto, então se eu for lá só compreender o texto, tá suave, vou me dar muito bem. É sobre isso também. Mas quando aparecem questões de nível conteudista, como apareceram, eu acho, em Ciências Humanas esse ano, começam a ressoar essas críticas de que o Enem seria uma prova. Supõe que existe uma verdadeira meritocracia, ou seja, privilegiar aqueles que têm mais esforço, quando na verdade a gente sabe que o ponto de partida é diferente da realidade dos estudantes brasileiros. Obviamente tem estudantes que estão estudando em escolas precárias, às vezes não tem condição nem de ter professores, né? Tem poucos professores, e outros estudantes vão ter acesso a níveis mais elevados, digamos assim, do conhecimento erudito, né? Porque também tem um debate a respeito do que a escola deveria ensinar. Quem que escolhe isso, qual conteúdo se deve ensinar. Mas, qual que é o meu ponto aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que assim, essa galera, quando faz essas críticas ao Enem, é como se elas tivessem chegado no mundo real hoje. Se elas tivessem chegado no capitalismo, no Brasil hoje. Quer dizer, o Enem ainda é uma prova dentro de uma sociedade capitalista, minha gente. E o que significa? Significa que a gente tem uma escassez de vagas que são bem remuneradas, avaliadas. Há uma disputa por poder, prestígio e riqueza no capitalismo. Tá? E é intensificada essa disputa. E a escola, a universidade, está dentro dessa sociedade, ela não está fora. Porque às vezes as pessoas, eu acho que elas têm um olhar muito romântico sobre a escola e sobre a universidade, como se fossem espaços de fora. É claro que existem políticas e possibilidades de ascender socialmente através da educação, mas essas ascensões, elas são individuais, não são coletivas. Elas são dentro do capitalismo, são dentro do marco do capitalismo. Então, o que me parece muito estranho nessas críticas que aparecem assim, é como se o Enem resolvesse os problemas do capitalismo, então, portanto, eles quisessem, né, que resolvesse. Ou que, pelo fato do governo dizer que seria uma prova mais democrática, que seria uma prova mais acessível, que seria uma prova mais voltada para atender as diferentes regionalidades do Brasil, então, portanto, resolveria os problemas sociais do Brasil. Mas, gente, não resolve. Eu acho, em relação aos vestibulares, que o Enem é mais interessante, pela forma como a prova é estruturada, pela forma como as questões são pensadas, na questão da interdisciplinaridade, das temáticas, do esforço de uma redação, enfim. Do ponto de vista das ciências humanas, aí é uma prova que eu conheço bem, eu acho muito melhor do que aquela prova decoreba
que existem e existiam na maioria dos vestibulares. Ou você sabe ou você não sabe, ou você decorou ou você não decorou. Quais são os nomes dos governantes lá no Triunvirato Romano? O cara tinha que acertar lá os nomes dos governantes. Nem o professor sabe isso. Quer dizer, alguns sabem, alguns malucos sabem. Quem gosta, né, de estudar isso. Mas, percebe, qual a diferença faz da vida da pessoa? Saber ou não saber isso? E o Enem, eu acho que é uma prova que, querendo ou não, os problemas que ela tem, né, são diversos ainda, por ser uma prova, justamente por hierarquizar, por dizer quem vai entrar, quem não vai entrar na universidade, ou qual curso a pessoa vai escolher. Apesar disso tudo, ela me parece um pouco melhor do que os antigos vestibulares. E esses antigos vestibulares, a galera desses vestibulares, dessas escolas particulares, também tinham essa prática, galera, de vazar questões que iam aparecer na prova. Porque tinham informações privilegiadas com quem fazia a prova. Cansei de ver isso lá em Uberlândia. A galera do Colégio Nacional, às vezes, acertava exatamente a questão que ia cair no vestibular da UF. Como que sabiam disso? Né, assim, o algoritmo do Ed Clay já funcionava na época, os caras acertavam? Claro que não. Tinha vazamento de questões, tinha gente vendendo questões. Então, me parece que nesse sentido, não seria algo específico do Enem. Apesar que tem tanta gente metendo pau no Enem que queria que voltasse os vestibulares antigos. Para os cursinhos, esses cursinhos, né, locais, para eles é melhor não ter Enem, ter o vestibular, porque aí eles vão criar um plano de estudos de ensino que seja o decoreba daquela prova em específico, daquela prova ali do vestibular. E não aguçar no estudante, construir um conhecimento que proporcione que ele tenha reflexão crítica, que ele problematize, que ele pense, né, temas que são importantes, sociais, atuais, como os que aparecem na redação do Enem. Então também temos que tomar cuidado, né? O Enem não resolve os nossos problemas sociais, a gente continua no capitalismo com o Enem, mas eu acredito que ele seja menos desigual, menos hierarquizador ou menos problemático do que eram os vestibulares. E temos que ter cuidado ao fazer essa crítica a não acabar dando voz, dando palco para essa galera que quer o fim do Enem e quer a volta dos vestibulares antigos na forma do decoreba. Isso aí vocês não precisam contar comigo. Eu nunca vou defender esse modelo de ensino, de cobrança, né, de prova. Mas o que poderia ser feito? Bom, o que poderia ser feito? Uma revolução, né? É isso que poderia ser feito. Se quer transformar a sociedade, enfim, se você quer acabar com essa prova, primeiro você precisa transformar a sociedade. Então tem que haver uma transformação na sociedade para que não exista uma prova em que hierarquiza, o aluno vai dizer quem vai entrar e quem não vai entrar. Porque senão você vai ter escassez de vagas, de cargos que são mais prestigiados e mais bem remunerados do que outros. Nossa, esse é o mundo, vai ser ótimo. Todo mundo que quiser fazer medicina, poder entrar no curso, vai cursar medicina. Então, você quer essa sua vontade? Vai fazer então. Mas no capitalismo isso não é possível. Não é possível, gente, não é. A menos, né, que passasse a remunerar um médico da mesma forma que remunera, por exemplo, um professor, que paga a mesma quantia. Aí talvez a galera não ia se interessar por fazer medicina. Mas ainda tem a questão do status, do prestígio na sociedade, que também é importante. Não é só a riqueza, né, nesse caso. Mas para isso acontecer, teria que haver uma transformação radical na sociedade. Não é simplesmente fazendo showzinho, e o Enem, olha só, que terrível e tal, né? Tudo bem, velho, a gente pode criticar o Enem sem problema nenhum, mas, chega no mundo real aí, mano. Chega aí, vê o que tá acontecendo aqui, vê o que rola aqui, né? A gente ainda tá no capitalismo e pelo jeito ainda vai continuar, infelizmente, por muito tempo. Então, devagar com o andor. É isso.